Voltamos, então, para o segundo bloco da nossa aula sobre responsabilidade civil e trataremos agora da figura do abuso de direito, algumas poucas palavras sobre o abuso de direito. Bom, inicialmente, a primeira observação é a de que o abuso de direito é uma categoria híbrida. Por que ele é uma categoria híbrida? Porque ele pode incidir tanto numa relação contratual como numa relação extracontratual. Ele pode gerar tanto responsabilidade civil contratual como a responsabilidade civil extracontratual. Fato é que o exercício abusivo dos direitos previsto no artigo 187, a vedação ao exercício abusivo de direitos. Portanto, a vedação ao abuso de direito, previsto no artigo 187 do Código Civil, ela busca compatibilizar o exercício dos direitos com a boa-fé, com a função social, com o que normalmente se espera do exercício de um direito legítimo. O abuso de direito, quando gera dano, gera responsabilidade civil objetiva. Esse é o ponto importante, pessoal. O abuso de direito, se causar um dano, vamos lembrar que o dano é sempre necessário para a responsabilidade civil. O abuso de direito, se causar um dano, gerará uma responsabilidade civil objetiva, uma responsabilidade civil independente da culpa. O abuso de direito é um ilícito funcional, porque é um ilícito verificado no exercício incorreto, no exercício abusivo de um direito inicialmente legítimo. Esse direito inicialmente legítimo pode ser um direito decorrente de um contrato ou não. Portanto, o exercício abusivo do direito pode se dar numa relação contratual ou não. Em sendo numa relação contratual, esse abuso de direito, se causar dano, gerará uma responsabilidade civil contratual objetiva. Se não, se o exercício abusivo, por exemplo, o exercício abusivo do direito de propriedade, na relação com a coletividade, e causar um dano, este fato gerará uma responsabilidade civil extracontratual objetiva. Sempre responsabilidade civil objetiva. As categorias, vejam então que elas sempre cruzam. O exercício abusivo de direito gera responsabilidade civil objetiva. Essa responsabilidade civil objetiva pode ser contratual ou extracontratual. Uma observação: o exercício abusivo do direito de propriedade, previsto no artigo 1228, parágrafo 2º do Código Civil, também chamado de teoria dos atos emulativos, ele tem uma perspectiva um pouco subjetiva. Façam a leitura, por favor, do artigo 1228 do Código Civil, com atenção especial até ao seu parágrafo 2º. Seria uma espécie de abuso de direito subjetivo. Mas, ainda assim, essa subjetividade deve ser analisada conforme a boa-fé e a função social dos direitos. Bom, como abuso de direito também é tema de parte geral, nós não nos ateremos aqui muito mais nesta categoria. Ponto importante na distinção entre responsabilidade civil contratual e responsabilidade civil extracontratual, nessa grande dicotomia, diz respeito ao regime jurídico da prescrição. Isso porque, no ano de 2018, o STJ trouxe um julgado muitíssimo relevante neste aspecto, que vem sendo cobrado regularmente em provas objetivas e, recentemente, foi objeto de uma prova de segunda fase, uma prova aberta. Façam a leitura, abram aí no material de estudo de vocês o artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5º do Código Civil. É o artigo que vai trazer os prazos específicos para a prescrição. E este inciso 5º do parágrafo 3º prevê o prazo de 3 anos de prescrição para a reparação civil, para as ações, para a pretensão de reparação civil. O STJ, até 2018, entendia majoritariamente que o termo reparação civil, previsto no artigo inciso 5º, englobava
tanto a reparação civil decorrente de uma relação contratual, quanto a reparação civil decorrente de uma relação extracontratual. Então, seria o prazo de 3 anos para a responsabilidade civil contratual e responsabilidade civil extracontratual. Em 2018, o STJ modifica o seu entendimento, uma mudança jurisprudencial que foi muito bem-vinda e muito bem aceita na doutrina, de modo que o termo reparação civil passa agora a ser interpretado restritivamente. O termo reparação civil, previsto lá no inciso 5º, no parágrafo 3º do artigo 206 do Código Civil, vai dizer respeito somente à reparação civil decorrente de responsabilidade extracontratual e não à responsabilidade contratual. Somente a responsabilidade extracontratual e não a responsabilidade contratual. Isso por quê? Porque o STJ fez o seguinte raciocínio no voto da relatora ministra Nancy Andrighi. Olha, na responsabilidade civil contratual, a obrigação de reparação inicial deve ser a reparação in natura. Então, o contratante que sofre o inadimplemento, ele pode buscar a reparação in natura. Se ele não consegue a reparação in natura, ele pode pedir o equivalente. Se ele não consegue o equivalente, aí sim ele converte em perdas e danos. Se o prazo de prescrição para a reparação in natura, para buscar a prestação específica ou equivalente, seria de 10 anos, então o prazo para a conversão da obrigação em perdas e danos também seria de 10 anos. Se esse prazo, então, para se buscar a prestação específica numa relação contratual é de 10 anos, ou se buscar o equivalente é de 10 anos, então também será de 10 anos o prazo para a reparação civil decorrente do inadimplemento obrigacional. Então, hoje, o STJ interpreta restritivamente o inciso 5º do parágrafo 3º do artigo 206 do Código Civil, de modo que o termo reparação civil diz respeito somente à reparação civil decorrente da responsabilidade extracontratual. Para a responsabilidade contratual, incide o prazo geral do artigo 205, que é o prazo prescricional de 10 anos, salvo legislação específica sobre um determinado tipo de contrato. Responsabilidade civil extracontratual, prescrição de 3 anos. Responsabilidade civil contratual, prescrição de 10 anos, o prazo geral. Agora a gente entra numa segunda dicotomia, uma segunda classificação. Até então a gente estava trabalhando muito a responsabilidade civil contratual versus extracontratual. Aqui nós vamos trabalhar responsabilidade civil subjetiva versus responsabilidade civil objetiva. O primeiro ponto de polêmica diz respeito à seguinte questão: qual é a regra do nosso ordenamento jurídico? O normal, o esperado, a regra é que a responsabilidade civil seja subjetiva ou objetiva? E a resposta é que a responsabilidade civil seja subjetiva. Maioria da doutrina não é unânime, mas maioria da doutrina entende que a regra do nosso ordenamento é a responsabilidade civil
subjetiva. Isso porque o artigo 186, que prevê a figura do ato ilícito, está na parte geral do Código e, portanto, se aplica a todo o restante do Código, a todo o restante do ordenamento. O fundamento da responsabilidade civil subjetiva é a culpa. Não existe responsabilidade civil sem ato culposo. Sem ato culposo. A exceção seria a responsabilidade civil objetiva. A responsabilidade civil objetiva, embora hoje ela se verifique num grande número de hipóteses, num grande número de casos, ela não é a regra normativa, a regra legislativa. Por quê? Porque as hipóteses de responsabilidade civil objetiva, elas devem vir expressamente previstas na legislação ou elas devem se enquadrar na cláusula geral do artigo 927, parágrafo único do Código Civil, que nós vamos analisar melhor adiante. Mas vejam, então, que o fato de, talvez, a maioria dos casos levados ao judiciário seja de responsabilidade civil objetiva, não significa que a responsabilidade civil objetiva seja a regra no ordenamento jurídico. Isso porque nós temos que interpretar o Código de maneira sistemática. E o artigo 186, que está na parte geral, prevê a figura da culpa, do ato ilícito culposo. Culpa aqui em sentido amplo. Já a responsabilidade civil objetiva, ela vem prevista em momentos específicos da legislação ou são hipóteses que se enquadram a uma cláusula geral de exceção, que é a cláusula geral pelo risco da atividade do artigo 927, parágrafo único do Código Civil. Um exemplo de lei específica que prevê a responsabilidade civil objetiva é o próprio CDC. Vamos lembrar que o Código de Defesa do Consumidor é uma lei específica que trata um tipo específico de relação, a relação de consumo. E para esse tipo específico de relação, ele prevê a responsabilidade civil objetiva do fornecedor. Mas então, quando o legislador quer que a responsabilidade civil seja objetiva, ele o faz de maneira expressa. Ele o faz de maneira expressa. A responsabilidade civil subjetiva, ela é composta por 4 elementos ou 4 pressupostos, que são eles: o ato ilícito, a culpa, o dano e o nexo causal. O ato ilícito, a culpa, o dano e o nexo causal entre o ato culposo e o dano. O primeiro elemento seria, então, o ilícito civil. E o que é basicamente o ilícito civil? O ilícito civil é o ato contrário à norma jurídica. Ilícito civil é o ato contrário à norma jurídica. O que nós temos de importante aqui para tratar do ilícito civil para fins de concurso? Nós temos que lembrar do princípio da independência, ou princípio ou regra da independência relativa das jurisdições. Há uma independência relativa das jurisdições, jurisdição civil, penal e administrativa. Um ilícito pode ser civil e não ser penal, ou ele pode ser civil e penal e administrativo. Não há uma necessária incidência de todas as normas, de todos os campos sancionatórios. Então, é possível que nós tenhamos um ilícito civil que não seja um ilícito administrativo ou vice-versa. O que é importante sobre a independência relativa das jurisdições? A decisão penal, o processo penal, só faz coisa julgada no cível quando se tratar de decisão de mérito sobre a ausência de materialidade, portanto, a ausência do fato ou negativa de autoria. Somente faz coisa julgada no cível a decisão penal, decisão do processo penal, que define o mérito pela ausência de materialidade ou negativa de autoria. E o STJ exige o trânsito em julgado. Para o STJ, é necessário o trânsito em julgado da sentença penal para que ela produza efeitos nocivos. Novamente, independência relativa das jurisdições, independência relativa da jurisdição civil, penal e administrativa.
A decisão penal só faz coisa julgada no cível se se tratar de ausência de materialidade ou negativa de autoria. E o STJ exige que a sentença penal, que a sentença criminal, então, transite em julgado o processo penal para que produza efeitos no juízo cível. Outras hipóteses, por exemplo, absolutórias, não geram efeitos civis. Por exemplo, a insuficiência de provas. A decisão criminal que absolve o réu por insuficiência de provas não faz coisa julgada no cível. O STJ, recentemente, em 2020, teve a oportunidade de analisar a questão da prescrição da pretensão punitiva. Vamos lembrar, a prescrição da pretensão executória da pena não tinha efeitos civis. Já a prescrição da pretensão punitiva gerava dúvida, e o STJ definiu. A prescrição da pretensão punitiva só significa que o Estado não tem mais o direito de punir no âmbito penal. Ela não faz coisa julgada no juízo cível, não gera efeitos na responsabilidade civil. O que vai acontecer? Ao invés da vítima do crime utilizar a sentença penal para execução da sentença ex-delito, né, da ação civil ex-delito, agora ela precisa de uma própria ação de conhecimento no juízo civil. Mas, então, a prescrição da pretensão punitiva não gera efeitos na responsabilidade civil, nem da pretensão executória e agora nem da pretensão punitiva. O segundo elemento da responsabilidade civil é a culpa ou dano, a culpa ou conduta. Nós vamos analisar a conduta culposa. Essa conduta culposa pode ser intencional ou não. Portanto, a conduta culposa para fim de responsabilidade civil engloba tanto o dolo quanto a culpa estrita. Dolo e culpa estrita. E essa conduta culposa pode se materializar por uma ação ou por uma omissão. Culpa, então, para fim de responsabilidade civil, abarca o dolo ou a culpa em sentido estrito. A culpa em sentido estrito seria a imprudência, a negligência e a imperícia. E essa conduta culposa pode ser uma ação ou pode ser uma omissão. Vocês devem saber, devem conhecer o Instituto da Culpa Presumida. A culpa presumida foi um instituto bastante utilizado pelo Código Civil anterior, o Código Civil de 1916. Hoje, as hipóteses de responsabilidade civil, que antes eram tratadas de maneira pela culpa presumida, no Código de 16, são hipóteses hoje de responsabilidade civil objetiva. Nós veremos ao final da aula, a exemplo, a responsabilidade civil dos pais pelos atos dos filhos, a responsabilidade civil do empregador pelos atos do empregado, a responsabilidade civil do dono do animal pelo dano causado pelo animal. Antes eram hipóteses de culpa presumida. Hoje, no Código de 2002, são hipóteses de responsabilidade civil objetiva. O que mais é importante nós sabermos em relação à culpa? Nós já trabalhamos o artigo 944, parágrafo único, no início da aula. A excessiva desproporção entre o dano e a culpa autoriza a redução equitativa da indenização. Vejam que a autorização do legislador é somente para a redução equitativa e nunca para o aumento equitativo do valor da indenização. Então, a culpa do ofensor é analisada. A indenização deve se medir pelo dano, mas quando a culpa for levíssima e um dano enorme, e isso gerar uma excessiva onerosidade ao ofensor, essa indenização poderá ser reduzida de maneira equitativa. O artigo 945 do Código Civil trata da culpa concorrente. O artigo 945 do Código Civil prevê o instituto da culpa concorrente. E a culpa concorrente, ela vai autorizar também a redução da indenização, não a exoneração. O artigo 945 tem a seguinte redação: se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano. Significa que, quando a vítima também contribui para o evento danoso, ela não receberá a indenização na sua totalidade, porque isso também seria uma espécie de
enriquecimento ilícito, se ela contribui para o dano, então ela também não pode receber a indenização pelo total do dano. Ela recebe uma indenização reduzida, uma redução que será analisada à luz da gravidade da sua culpa. Vejam que a culpa concorrente autoriza apenas a redução do dever, a redução do valor da indenização, mas não a exoneração. Por fim, um julgado relevante do STJ, Recurso Especial do Paraná, que vai tratar do tema de condenação penal e culpa no civil. O STJ, nesse julgado, definiu o seguinte: é possível haver uma sentença penal condenatória pelo crime de homicídio culposo. Vamos lembrar que no juízo criminal não há concorrência de culpa, ou melhor, a concorrência de culpa não afasta a responsabilidade penal. Mas, então, é possível haver uma sentença penal condenatória pelo crime de homicídio culposo e, no juízo civil, o juiz verifica que houve uma concorrência de culpa e, aí, então, opera a redução do valor da indenização. A hipótese é a seguinte: homicídio culposo, imagine um homicídio culposo no trânsito. O causador do homicídio culposo é condenado pelo homicídio culposo. Não há redução da sua responsabilidade penal. No juízo civil, os familiares da vítima pleiteiam a indenização. No juízo civil, o juiz verifica: olha, a vítima contribuiu para o dano. Embora isso não afaste a responsabilidade penal, isso pode reduzir a responsabilidade civil do causador do dano. Bom, avançando, nós entramos no tema do nexo causal, o terceiro elemento da responsabilidade civil, o terceiro elemento, ou o terceiro pressuposto da responsabilidade civil. É preciso haver nexo causal entre a conduta culposa e o dano causado. Nexo entre a conduta do ofensor e o dano da vítima. O que é importante para fins de concurso público em relação ao nexo causal? Nós temos 3 grandes teorias sobre o nexo causal. A primeira é a teoria da equivalência das condições. Teoria da equivalência das condições, que não é uma teoria adotada pelo Código Civil e nem pela teoria da equivalência das condições. Todas as causas anteriores seriam igualmente causas do evento danoso. A teoria da equivalência das condições, então, não é adotada pelo Código Civil e nem pela doutrina. A teoria que é adotada pelo Código Civil, no âmbito, então, legislativo, é a teoria da causalidade direta. O ofensor do dano, ou melhor, o ofensor é responsável somente pelos danos diretos e imediatos decorrentes da sua conduta. A teoria da causalidade direta vem positivada lá no artigo 403 do Código Civil, artigo 403 do Código Civil, e define que só há nexo causal apto a configurar a responsabilidade civil entre a conduta culposa e os danos diretos e imediatos. Danos indiretos ou danos imediatos não seriam de responsabilidade do causador da conduta inicial. É a teoria que pode-se afirmar foi adotada, foi positivada pelo Código Civil. Já a teoria mais adotada pela doutrina e jurisprudência é a terceira, que é a teoria da causalidade adequada. A teoria da causalidade adequada é a mais adotada pela doutrina e jurisprudência. É preciso uma análise concreta dos casos, é preciso uma análise também iluminada pelo conhecimento da experiência, o conhecimento do mundo da vida, para se verificar quais causas seriam adequadas, seriam aptas a provocar tais danos. E nesta análise concreta se estabeleceria, então, o nexo causal. O que é importante? Nós sabemos as excludentes do nexo causal. Isso vai ser muito relevante, principalmente para fins de responsabilidade civil objetiva também. Porque a responsabilidade civil objetiva no Código Civil não nos confundemos com a responsabilidade civil do direito administrativo ou do direito ambiental. A responsabilidade civil
no Código Civil, admite excludentes. Entre esses excludentes do nexo causal, que aqui esses excludentes, então, eles incidem tanto na responsabilidade civil subjetiva, quanto na responsabilidade civil objetiva. São excludentes do nexo causal a culpa exclusiva da vítima, a culpa de terceiros, o caso fortuito e a força maior. Culpa exclusiva da vítima, porque se for uma culpa concorrente, somente autoriza a redução do valor da indenização. Mas se for uma culpa exclusiva, então nós temos aqui uma interrupção do nexo causal. Culpa exclusiva da vítima, culpa exclusiva de terceiros e caso fortuito ou força maior. São excludentes do nexo causal que vão eliminar, né, o dever de indenizar. Por fim, algo que é muito cobrado em provas, principalmente em direito do consumidor, mas aqui fica a observação, diz respeito ao fortuito interno. A figura do fortuito interno foi pensada para se abarcar as hipóteses em que ocorriam casos fortuitos naturalmente no âmbito de uma determinada atividade empresarial. Então, o fortuito interno, ele não elide a responsabilidade civil. O fortuito interno não impede a configuração da responsabilidade civil. Fortuito interno é aquele risco inerente à atividade. Grande exemplo, risco de fraude em conta bancária pelo uso das tecnologias. Então, o risco de fraudes bancárias é um risco inerente à atividade bancária. E, portanto, esse risco inerente à atividade é considerado fortuito interno, que, por sua vez, não impede, né, não elide o dever de indenizar a responsabilidade civil. O quarto e último elemento da responsabilidade civil, o quarto e último pressuposto da responsabilidade civil, é o dano ou prejuízo. Na doutrina, se trabalha já a responsabilidade civil sem dano, a responsabilidade civil preventiva. Mas para fins de concurso público, principalmente em provas objetivas, nós não vamos aceitar a ideia da responsabilidade civil sem dano. É necessário que haja dano para que haja responsabilidade civil. E aqui uma questão processual muito importante. Ainda que a responsabilidade civil seja objetiva, portanto, ainda que você não tenha que comprovar a culpa do ofensor, é necessário a comprovação do dano. É necessário demonstrar a existência do dano. Então, numa ação de reparação civil, é ônus do autor da ação, da vítima, comprovar o dano. Porque, veja, é a vítima que está alegando que um dano foi a ela causado. Então, ônus do autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito. Ônus do autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito, artigo 373, inciso 1º do CPC. Então, não existe, para fins de concurso público, principalmente em provas objetivas, não existiria a responsabilidade civil sem dano. Não existe a responsabilidade civil sem dano. Significa isso que não existe uma responsabilidade civil pela mera violação a um dever objetivo de cuidado. Não existe responsabilidade civil pela mera violação a um dever objetivo de cuidado. Um exemplo. Imaginem que um cão de grande porte, violento, fuja, né? Saia do controle do seu dono. Se esse cão volta para casa depois, sem ter provocado nenhum dano, ainda que o seu dono tenha violado um dever objetivo de cuidado, tenha permitido a fuga, essa violação não gerou nenhum dano. Não gerou nenhum dano, então significa que não há responsabilidade civil. Então, a mera violação a um dever objetivo de cuidado não gera responsabilidade civil por si só. Bom, ok, professor, mas então o que é o dano para a responsabilidade civil? O que nós podemos considerar como dano? E aqui a resposta é: dano, a expressão dano é trabalhada é interpretada de maneira mais ampla possível.
A expressão, no artigo 389 do Código Civil, nós temos a expressão perdas e danos. No artigo 944, nós temos a expressão dano. Doutrina e jurisprudência confere a interpretação mais ampla possível. Vejam o enunciado 456 do Conselho da Justiça Federal. Vejam o enunciado 456 do Conselho da Justiça Federal. A expressão dano, no artigo 944, abrange não só os danos individuais, materiais e imateriais, mas também os danos sociais, difusos, coletivos, individuais, homogêneos, a serem reclamados pelos legitimados. Então, a expressão dano, lá no artigo 944, ela é a mais ampla possível. Danos individuais, materiais ou imateriais, e danos sociais, danos difusos, danos coletivos, danos individuais, homogêneos. Interpretação ampla, portanto, da expressão dano. Segundo ponto outro ponto sobre o elemento dano da responsabilidade civil. É plenamente possível a acumulação de danos. É plenamente possível a acumulação de danos. No mundo dos fatos, é possível que um único evento cause mais de um tipo de dano. Um dano material e um dano moral. Um dano aos interesses individuais homogêneos e também um dano aos interesses difusos. Então, é possível, num caso concreto, haver mais de um dano. Então, o STJ, já numa súmula antiga, súmula muito antiga, na verdade, a súmula 37, já admite a acumulação de dano material e dano moral. Por sua vez, a súmula 387 admite a acumulação de dano moral com dano estético. Então, é possível a acumulação de danos. No caso concreto, é possível o pedido de indenização de vários tipos de danos numa única ação. Essa acumulação pode se dar entre danos materiais e imateriais, dano material e dano moral, súmula 37, e é possível a acumulação de danos extrapatrimoniais. É possível se acumular pela súmula 387 dano moral com dano estético. E essa súmula 387 é a porta de entrada do ordenamento jurídico para a acumulação de outros danos patrimoniais, além do dano moral e do dano estético, a exemplo do dano existencial que nós vamos tratar logo adiante. Faremos aqui uma pausa e retornaremos depois com a tipologia dos danos indenizáveis.